foram digitados os valores 3, 6, 5 e 2, respectivamente nas células A1, A2, B1 e B2 de uma planilha eletrônica Excel. Na célula D5 foi inserido igual SE, abre parênteses B2 asterisco A1, maior média, abre parênteses A1, dois pontos B2, fecha parênteses, ponto e vírgula A1 asterisco B2 menos média, abre parênteses A2, ponto e vírgula B2, fecha parênteses, ponto e vírgula A1 mais B1 menos B2, fecha parênteses. Após calculado o valor em D5, será igual a letra A, 2, letra B, 3, letra C, 5 e letra D, 6. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Bem, para analisar bem, nós temos que entender o que faz a função C. Essa função C é uma função de análise lógica do Excel que, por padrão, possui 3 argumentos, onde o primeiro argumento da função C, e sempre lembra que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, o primeiro argumento da função C é o teste lógico. Eu tenho que analisar o teste lógico do primeiro argumento e responder se ele é verdadeiro ou falso. Se eu responder que o teste lógico deste primeiro argumento é verdadeiro, então eu vou dar como resposta da função C o que está no segundo argumento, que é o que contém a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se eu responder que esse teste lógico é falso, então eu tenho que dar a resposta do que está no terceiro argumento. Isso porque o terceiro argumento é a resposta da função C se o teste lógico for considerado falso. Então a base de funcionamento da função C é: se teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Se teste lógico falso, responde o que está no terceiro argumento. É assim que ela funciona. Aplicando ao exemplo da questão, a questão pediu este exemplo de função C, onde o primeiro argumento tem um teste lógico, sempre lembra que quem separa argumento é o ponto e vírgula. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Então, primeiro precisamos descobrir se o teste lógico é falso ou verdadeiro. Vamos analisar ele. O teste lógico diz B2 asterisco A1, que é B2 multiplicado por A1, é maior do que a média de A1, dois pontos B2? Vamos fazer o cálculo. B2 multiplicado por A1 é 6. Como é que a gente sabe disso? Porque B2 vale 2 e A1 vale 3. E 2 multiplicado por 3 é 6. Aí ele pergunta se é maior do que a média de A1, dois pontos B2. E a média de A1, dois pontos B2 é 4. Por que é 4? Porque a média de A1, dois pontos B2 é aqui da célula A1 até a célula B2. Quer dizer, a média de todos esses 4 valores aqui é de A1 até B2. E aí nós temos 3 mais 5 mais 6 mais 2, dividido por 4 células referenciadas, nos dá a média 4. Isso é bom observar precisamente. Ó, se a gente pegar aqui, ó, 3 mais 2 vai dar 5, mais 5 vai dar 10, mais 10 vai dar 16. Então, 16 é a soma. Dividido por 4 células referenciadas, 16 dividido por 4 é 4. Por isso, o resultado dessa média é 4. Então, 6, que é o resultado dessa multiplicação, é maior do que 4, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? 6, de fato, é maior do que 4. Então, deu verdadeiro para o teste lógico. Quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, aí eu tenho que responder a parte verdadeira. Só posso responder a parte verdadeira da função C e não posso responder a parte falsa. A parte verdadeira da função C diz A1 multiplicado por B2 menos a média de A2, ponto e vírgula B2. A1 multiplicado por B2 é A1 que vale 3, multiplicado por B2 que vale 2. Então, 3 multiplicado por 2 é 6. E aí nós temos menos a média de A2, ponto e vírgula B2. A2, ponto e vírgula B2 significa a média só de A2 e B2, porque diferente do 2 pontos, que significa intervalo, que era A1 até B2, o ponto e vírgula separa os argumentos. Então, é a média só de A2 e B2. A2 vale 6, B2 vale 2. 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 células aqui, vai dar 4. Então, menos 4. 6 menos 4, o resultado é 2.
que é o resultado final, então, da nossa fórmula. Porque eu respondi o teste lógico como verdadeiro e fui direto para a parte verdadeira. E aí eu só posso responder o cálculo da parte verdadeira. Não posso responder o cálculo da parte falsa. E o cálculo da parte verdadeira deu 2 como resultado final. Voltando à questão, nós encontramos 2 na letra A de América, que de fato é o gabarito desta questão. Questão interessante falando aí sobre a função C e também sobre a função média. A de América, o gabarito. Certo, pessoal?